Olá, meu caro e minha cara, aqui é o pastor Pedro Barbuto, pastor responsável pela área de ensino da Primeira Igreja Batista em Vila da Penha. Hoje eu quero convidar você a caminhar com a gente na segunda parte do estudo sobre o profeta Jeremias. Então, providencia já o seu cafezinho e vamos seguir no nosso estudo. Bom, então hoje nós vamos dar continuidade a essa extensa obra do profeta Jeremias. É claro, gente, já vou adiantando aqui, o que a gente está fazendo hoje é dar um panorama geral, porque seria inviável a gente conseguir dar conta de lidar com toda a obra de Jeremias. E a nossa proposta é que a gente conheça cada um dos profetas nesses 6 meses, né? E a obra de Jeremias é uma obra muito rica, é muito extensa, tal como também foi o profeta Isaías. Ele tem 52 capítulos, mas do capítulo 1 até o 44, a gente consegue perceber uma ordem cronológica. A história vai se desenrolando em ordem cronológica e até é muito interessante. Aí a gente percebe a riqueza da produção de Jeremias, né? Porque a gente observa muitas vezes poesia, que é, digamos assim, uma linguagem muito presente em todos os profetas, né? Os profetas utilizam muito a poesia, mas também a gente tem pequenos interlúdios com prosa, momentos também que ele faz as chamadas lamentações, isso dentro do livro, não estou falando do livro de lamentações, que é o que a gente vai até ver na semana que vem, mas ele, no próprio livro de Jeremias também, ele levanta lamentações. Também ele utiliza parábolas, né? Ou seja, é um profeta realmente muito rico, literariamente falando, né? A produção literária dele, os estilos, as formas, os gêneros literários dentro de Jeremias são muito ricos. Ele é um dos profetas mais citados no Novo Testamento. Eu não vou aqui agora recitar tudo, pelo contrário, eu vou até aproveitar esse momento para que você leia a lição, né? Ela está disponível, você tem o link aqui embaixo em que está disponível o download em PDF, e aí você vai observar que na lição eu coloco uma série de exemplos, né? Demonstrando é uma citação direta que várias vezes aparece no Novo Testamento, mas também às vezes acontece uma coisa meio assim, como se fosse uma paráfrase. Você percebe nitidamente que ali Jesus está falando, pensando a partir de um trecho de Jeremias, ou Paulo, ou qualquer outro escritor. Isso acontece muito no Novo Testamento. A sua fala, né, a gente viu que Jeremias ele tem um tempo bem extenso, né? Ele pega ali do meio para frente do reinado de Josias, e aí depois, quando Josias morre, entra Jeoacás, depois Jeoaquim, e depois Joaquim, e termina o reinado com o rei Zedequias, né? Eu não vou entrar também nessa história toda. Na semana passada a gente realmente tomou um tempo da nossa lição resgatando o contexto histórico de Jeremias. Então, se você quiser mais detalhes sobre isso, o link também da primeira parte de Jeremias vai estar aí na descrição, e aí você vai poder, ou aqui no izinho, a gente coloca em algum lugar para que seja fácil para você acessar depois, e aí sim, na primeira parte eu trago um contexto histórico do tempo da atuação de Jeremias. Mas Jeremias ele vai pegar esse fogo, né, de reforma de Josias, e que foi muito bom até um determinado tempo, mas ele morre porque ele resolve fazer uma investida estúpida contra o faraó Neco, e aí acaba morrendo em batalha, né? E aí Jeremias ele até chega a entoar um cântico, se eu não me engano, em 2 Crônicas 35, um negócio assim, da morte, né? Falando da morte do rei Josias. Josias foi o último rei bom do reino de Judá. Após isso, houve uma sequência de reis que se afastaram completamente de Deus, e Josias, isso aqui chega a ser registrado. Ele chega em Jeremias, estou falando de Josias, né? Não, para o rei Josias, ok. Mas o profeta é Jeremias.
Jeremias ele chega a deixar isso claro, né, no texto dele, no capítulo 34, a partir do versículo 12, quando ele diz o seguinte: Então o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias, dizendo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Fiz uma aliança com os seus antepassados, quando eu os tirei do Egito, da terra da escravidão. Eu disse: Ao fim de 7 anos, cada um de vocês libertará todo compatriota hebreu que se vendeu a vocês. Depois que ele o tiver servido por 6 anos, você o libertará. Mas os seus antepassados não me obedeceram, nem me deram atenção. Recentemente, né, aqui uma clara alusão ao tempo de Josias, né? Vocês se arrependeram e fizeram o que eu aprovo. Cada um de vocês proclamou a liberdade para os seus compatriotas. Vocês até fizeram um acordo diante de mim no templo que leva o meu nome. Mas agora vocês voltaram atrás e profanaram o meu nome, pois cada um de vocês tomou de volta os homens e as mulheres que tinham libertado. Vocês voltaram a escravizá-los. Isso aqui é só um exemplo, né, da maneira como terminou essa reforma de Josias, né? Foi muito boa, andou muito bem enquanto ele estava vivo, mas só foi ele morrer e o seu filho Jeoacás assumir que a coisa degringolou, porque nenhum rei fez a vontade de Deus. Então, né, e aí inclusive fica, né, o registro em crônicas, a gente leu também na semana passada, que Zedequias, que foi o último rei, ele não se humilhou diante do profeta Jeremias. E aí, então, o reino de Judá veio a ser aniquilado pela Babilônia no ano de 587 a.C., né? Jeremias ele sofreu demais porque ele viveu o tempo desses 4 reis que se afastaram-se completamente do Senhor. E por diversas vezes ele pôde estar diante dos reis para poder exortá-los a fazerem a vontade de Deus, contudo sem sucesso algum, né? Eu imagino a frustração de Jeremias, porque ele aconselhava a liderança do seu povo e a liderança ignorava e procurava um outro profeta que atendesse à conveniência, né, daquilo que eles estavam querendo realizar no povo, e ignoravam aquele profeta que estava ali caminhando com eles e que tinha recebido do Senhor uma orientação para poder eles seguirem, né? Isso fica bem registrado, na verdade isso não foi, digamos assim, privilégio de Jeremias, porque quando a gente vai em 2 Crônicas, capítulo 36... A gente leu esse texto também semana passada, mas vale a pena recordar. 2 Crônicas 36:15, diz o seguinte: O Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu várias vezes por meio de seus mensageiros, pois ele tinha compaixão de seu povo e do lugar de sua habitação. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e o expuseram ao ridículo, os seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra seu povo e não houve mais remédio, né? Foi exatamente assim que aconteceu com Jeremias, sendo aí Jeremias um dos últimos profetas antes do exílio, né? A gente até tem aí Daniel, mas a gente vai falar sobre Daniel mais à frente. Daniel tem alguns detalhes aí quando a gente vai comparar ele com os demais profetas, mas ele também não se manifesta antes da queda de Jerusalém, né? Ele só vai aparecer no cenário já dentro do contexto do exílio, lá na Babilônia, na corte de Nabucodonosor. Jeremias, ele sofreu também de uma maneira muito particular, porque ele tinha um profundo conhecimento, é muito provável, né? Óbvio, que ele tinha um profundo conhecimento das Escrituras, uma vez que ele era da família de um sacerdote, ele é filho de Ilquias, né? É Ilquias, gente? Pelo amor de Deus, só para não errar. Deixa eu só verificar aqui, Jeremias 1:1, né? Isso mesmo, não errei não. Filho de Ilquias, sacerdote de Anatote, né? Território de Benjamim.
Ou seja, ele conhecia a lei do Sinai, ele conhecia a aliança que Deus estabeleceu, ele certamente exerceu algum nível de liderança dentro de Israel, porque ele fazia parte da classe sacerdotal, né? Mas a gente viu que ele chegou a ser preso, ele foi perseguido, ele foi caluniado pelos sacerdotes, por falsos profetas, né? Inclusive, ele chega a ser caluniado até na época do exílio em si, porque na época do exílio em si, aí a gente já está no capítulo 29 do profeta Jeremias, há uma discussão, por exemplo, entre Ananias e Jeremias, no finalzinho do capítulo 28, a partir do versículo 12. Eu não vou ler aqui para não me estender tanto. Em que Jeremias ele coloca um jugo de madeira sobre si e diz então que o povo ia ser levado para a Babilônia, que lá eles iriam ficar durante bastante tempo. Só que aí chega o Ananias e quebra aquele jugo de madeira. O jugo é aquele negócio que fica preso, né, no boi, para poder o boi ter a direção, né? E aí Ananias ele quebra esse jugo de madeira e diz que não, que o povo não vai ficar muito tempo exilado. Aí Ananias, engraçado, eu acho isso interessante, digamos assim, a ética de Jeremias, né? Porque Jeremias ele vê que o seu colega tá falando besteira, que o seu colega aí que apareceu do nada tá dando uma palavra que na verdade não tá sendo direcionada por Deus, mas atendendo aos seus próprios interesses, né, de querer se colocar como um profeta bom, que traz uma palavra boa, e aí ele fica quieto, num primeiro momento. E aí ele sai, quando ele sai, Deus fala para ele, olha, esse camarada, ele está falando, mas ele não está falando em meu nome, ele está falando por si só. E aí, então, e fala o seguinte, que ele vai morrer, ele vai ser punido por causa disso. E aí então Jeremias vai até Ananias e fala assim, Ananias, ó, você fez isso e tal, e agora você vai ser punido pelo Senhor. Você vai morrer ainda esse ano. E aí o capítulo 28 termina, né? E o profeta Ananias morreu no 7º mês daquele mesmo ano. Mas também não é só isso não, porque quando chega no capítulo 29, por exemplo, no capítulo 29, Jeremias ele manda uma carta para os exilados dizendo que eles vão passar por um exílio de 70 anos. E aí aparece um camarada chamado Semaías, de Neelã, eu vou ler aqui, agora eu vou ter que ler o texto para vocês poderem entender melhor o que eu estou querendo dizer, né? O outro lado eu consegui contar a história, mas aqui vamos então ler. Capítulo 29, versículo 24, diz o seguinte, diga a Semaías de Neelã, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel que você enviou cartas em seu próprio nome a todo o povo de Jerusalém, a Sofonias, filho do sacerdote Maaseias e todos os sacerdotes. Você disse a Sofonias, o Senhor designou o sacerdote em lugar de Joiada como encarregado do templo do Senhor. Você deveria prender no tronco com correntes de ferro qualquer doido que agisse como profeta. E por que você não repreendeu Jeremias de Anatote, que se apresenta como profeta entre vocês? Olha só, então o camarada simplesmente aqui está dizendo que Jeremias ele é maluco e que deveria ser preso, né? Calado. Ele até mandou essa mensagem para nós que estamos na Babilônia, dizendo que o exílio será longo e que construíssemos casas e habitássemos nela, plantássemos jardim e comêssemos os seus frutos. O sacerdote Sofonias leu a carta para o profeta Jeremias. Então o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias. Envie essa mensagem a todos os exilados. Assim diz o Senhor sobre Semaías de Neelã, que foi o cara que estava caluniando o Jeremias, né? Embora eu não tenha enviado, Semaías profetizou a vocês e fez com que vocês crescem numa mentira. Por isso assim diz o Senhor, castigarei Semaías de Neelã e os seus descendentes. Não lhe restará ninguém entre esse povo, e ele não verá as coisas boas que farei em favor do meu povo, declara o Senhor, porque ele pregou rebelião contra o Senhor. Ou seja, um profeta que resolve se meter na história sem ser dirigido pelo Senhor,
ele simplesmente está pregando rebelião contra o Senhor. E eu acho muito interessante que a rebelião não está dentro do povo. Às vezes o camarada chega, né, o profeta ele chega, esse falso profeta ele chega e dá paz. Ele promove paz. Com a sua palavra, ele promove paz no povo. No entanto, como ele não é designado pelo Senhor para estar ali, o que acontece? Ele está provocando uma rebelião do povo contra o Senhor, porque ele está orientando o povo de maneira errada, né? Então a gente vê aí essa grande esse problema que Jeremias enfrenta. Ele não está só num momento de crise, como ele tem que lidar também com todas essas dificuldades de ser preso, de ser perseguido, de ser calado, de ser julgado, né? E de ser caluniado pelos seus colegas, né? Colegas, muito entre aspas. E agora vamos a um segundo ponto também interessante que seria legal a gente destacar nessa lição. Eu quero tratar com você agora um tema bem presente na profecia de Jeremias, que é a questão da aliança com Deus. Porque nós sabemos que essa aliança ela foi iniciada porque Deus ele escolheu um povo para si, e esse povo foi escolhido por um ato de graça, né? Ele não foi escolhido porque nele havia mérito. Quando a gente vai acessar lá Deuteronômio capítulo 7. É o 7 de 6 a 11, que diz o seguinte: Por vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso ele os tirou como um poderoso e os redimiu da terra da escravidão, do poder de Faraó, o rei do Egito. Saibam, pois, portanto, que o Senhor é o seu Deus, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é um Deus fiel que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos. Mas aqueles que o desprezam, retribuirá com destruição. Ele não demora em retribuir aqueles que o desprezam. Obedeçam, pois, a lei, isto é, os decretos e a ordenança que hoje ordeno a vocês. Né? A contrapartida, então, já que a escolha desse povo ela foi feita por graça e favor de Deus e não por mérito daquele aglomerado de pessoas, a única contrapartida é que eles observassem os mandamentos do Senhor, né? Isso já começa ali na Aliança do Sinai, né? O Êxodo 24, em que Moisés estabelece, Moisés recebe a lei de Deus, escreve a lei de Deus e transmite a lei de Deus, né? São os 10 mandamentos e as demais leis. E observar a lei de Deus garantia ao povo de Israel a Shalom. O que é Shalom? Shalom a gente traduz por paz. Só que a palavra paz, que a gente, né, no português, a gente vai entender então que é ausência de guerra, ela não necessariamente transmite todo o sentido da palavra Shalom. A palavra Shalom é promoção do bem-estar em todas as dimensões da vida, não simplesmente a ausência de guerra. E como consequência dessa prosperidade, a nação seria uma nação forte, uma nação que poderia realmente fazer frente às outras nações, e uma nação diferenciada, uma nação santa, né? E por isso que nós temos várias vezes a expressão, né, sede santos, porque eu, o Senhor, o seu Deus, sou santo, como por exemplo ali em Levíticos 19, versículo 2. Mas a gente sabe que sistematicamente, durante a história, né, a sua história, o povo de Israel se desviou inúmeras vezes do Senhor, né, do momento que ele saiu do Egito até o rei Zedequias, né, passando aí pelos juízes, pela monarquia unificada com Saul, Davi e Salomão, né, a gente tem ali, claro, bons momentos, logo depois do livramento
de um juiz, normalmente devido, né, ao testemunho de ver aquele milagre, daquele livramento e tal, não sei o que, o povo se voltava, mas aí rapidamente, né, eles se desviavam. E depois, mesmo com a monarquia de Saul, mais ou menos, o problema está mais em Saul do que efetivamente no povo. Davi também, a gente tem assim uma tranquilidade na questão religiosa, a gente também vê alguns vacilos ali de Davi, mas é um homem segundo o coração do Senhor e se arrepende, né? E Salomão também, mas Salomão a gente já vê assim um caminho sendo construído para uma corrupção tanto dos governantes como do sacerdócio, porque ele aumenta demais a corte de uma maneira assim estúpida. A gente já observa Salomão também aumentando absurdamente os impostos e tal, causando o rei uma opressão sobre o seu próprio povo, né, descumprindo aquilo que estava ali em Deuteronômio, se eu não me engano, eu acho que é o 28, não recordo direito, acho que eu vou colocar aqui na edição, né, do que se fosse constituído um rei, o que o rei não deveria fazer. Parece que Salomão leu aquilo ali e resolveu fazer tudo aquilo ali que um rei não tinha que fazer. Bom, e aí então, né, houve aquele cisma, né, com um descendente de Salomão, e aí foi Jeroboão e Roboão para cada lado, né, reino do sul, Judá, reino do norte, Israel, e reino do norte caiu, né, que era o reino de Israel, para a Síria, e só teve maus reis, né? O reino do sul, o reino de Judá, ainda teve bons reis, né? Mas assim, naquele período que tinha um bom rei, o povo se voltava ao Senhor, mas depois voltava às suas práticas, né? Ao seu sincretismo religioso, a se deixar influenciar por nações estrangeiras. E aí Jeremias ele vai resgatar uma expressão que está muito presente em Oséias e também em Ezequiel, principalmente no capítulo 16, que é tratar esse se voltar contra o Senhor como adultério. Isso fica bem forte nos capítulos 2 e capítulo 3 em especial, né? Na verdade, aparece em outros momentos, mas assim, capítulo 2, palavra do Senhor, versículo 1, palavra do Senhor veio a mim, vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém, eu me lembro de sua fidelidade, de quando você era jovem como noiva, e você me amava e me seguia pelo deserto por uma terra não semeada. Versículo 5, assim diz o Senhor, que falta os seus antepassados encontraram em mim para que me deixassem se afastassem de mim. Eles seguiram ídolos sem valor, tornando-se eles próprios sem valor. Versículo 8 e 9. Os sacerdotes não perguntavam pelo Senhor, os intérpretes da lei não me conheciam. Os líderes do povo se rebelaram contra mim. Os profetas profetizaram em nome de Baal, seguindo deuses inúteis. Por isso eu ainda faço denúncia contra vocês, diz o Senhor. Eu farei denúncias contra os seus descendentes. Vamos pular agora para o versículo 17. Não foi você mesmo responsável pelo que aconteceu a você ao abandonar o Senhor, o seu Deus? E agora, por que você vai ao Egito beber água do Nilo? E por que vai à Síria beber água do Eufrates? Né? Ele falou justamente assim, por que recorrer a estrangeiros? Né? Seu crime a castigará e a sua rebelião a repreenderá. Compreenda e veja como é mau e amargo abandonar o Senhor, o seu Deus, e não ter temor de mim, diz o soberano dos exércitos. Há muito tempo eu quebrei o seu jugo e despedicei as correntes que o prendia. Mas você disse, eu não servirei. Ao contrário, em todo o monte elevado, debaixo da árvore verdejante, você se deitava como uma prostituta, né? É que ele está falando daquela questão das adorações, né? Porque a adoração a Asherá
normalmente acontecia, que era considerada na mitologia cananeia a esposa de Baal, né? Os cultos, né, a Asherá, eram feitas debaixo de árvores verdejantes. Por isso que ele vai utilizar essa expressão, né, que você se prostituía debaixo de uma árvore verdejante. Versículo 29, vamos continuar aqui. Por que vocês fazem denúncias contra mim? Todos vocês se rebelaram contra mim, declara o Senhor. De nada adiantou castigar o seu povo, eles não aceitaram a correção. A sua espada tem destruído os seus profetas, como um leão devorador. Ou seja, que Deus denunciando a própria perseguição aos profetas da terra que foram levantados por Deus. Versículo 32. Será que uma jovem se esquece das suas joias, ou uma noiva de seus enfeites nupciais? Contudo, o meu povo se esqueceu de mim, por dias sem fim. Quanta habilidade você busca... Com quanta habilidade você busca o amor? Mesmo as mulheres da pior espécie aprenderam com o seu procedimento. Nas suas roupas encontrou-se sangue de pobres inocentes, que não foram flagrados arrombando casas. Contudo, apesar de tudo isso, você diz, sou inocente, e ele não está irado comigo. Mas eu passarei a sentença contra você, porque você disse que não pecou. Porque você não leva a sério a sua mudança sem rumo. Você ficará decepcionada com o Egito, como ficou com a Síria. Você também deixará aquele lugar com as mãos na cabeça, pois o Senhor o rejeitou. Aqueles em quem você confia, você não receberá ajuda deles. Né? Aí está uma denúncia clara e forte a respeito de você buscar essa ajuda no estrangeiro e não atender, né, aos apelos dos profetas da terra que foram levantados para poder falar à liderança e colocar ela na direção. E aí capítulo 3 continua, né? Se um homem se divorciar de sua mulher e depois da separação ela casasse com outro homem, poderá o primeiro marido voltar para ela? Não seria a terra totalmente contaminada, mas você tem se prostituído com muitos amantes. E agora quer voltar para mim? Pergunta o Senhor. Olha para o campo e vejo. Há algum lugar onde você não foi desonrada? À beira do caminho você se assentou à espera de amantes e assentou-se como um nômade no deserto. Você contaminou a terra com a sua prostituição e a sua impiedade. Né? Você observa aí como realmente ao longo da história, né, ao longo do seu caminho, Israel se prostituiu, né, ou seja, se voltou a outros deuses. E se voltar a outros deuses não significa simplesmente adorar um deus e deixar de adorar Javé. Porque, na verdade, Javé raramente ele deixou de ser adorado. Né? Por quê? Porque eles cumpriam o rito. O rito era cumprido, era feito lá um holocausto. Mas não havia arrependimento, não havia contrição. Por isso que muitas vezes a gente vai escutar o seguinte, olha, eu não estou pedindo holocausto, né? O Senhor, ele diz assim, eu não estou aqui para poder pedir holocausto. Se não pedir holocausto, ele está dizendo assim, olha, eu não estou querendo rito. Eu estou querendo arrependimento. Eu não estou querendo que vocês façam as celebrações todas direitinhas, aquele culto lindo, que tudo tá lindo, tá todo mundo, né, arrumado e tal, não sei o quê. Não, eu quero corações, né? Isso é algo bem... Eu vou retomar essa questão. E aí no versículo 6 do capítulo 3. Durante o reino de Josias, o reinado do rei Josias, o Senhor me disse, você viu o que fez Israel a infiel? Subiu todo o monte elevado e foi para debaixo de toda a árvore verdejante para prostituir-se. Depois de ter feito tudo isso, pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. E a sua irmã traidora, Judá, viu essas coisas. Viu também que dei a infiel Israel uma certidão de divórcio e a mandarei embora por causa de todos os seus adultérios. Falando da queda, né, de Samaria para o Império Assírio. Né? Entretanto, a sua irmã Judá, traidora, também se prostituiu sem temor algum. E por ter feito pouco caso da imoralidade, Judá contaminou a terra, cometendo adultério com os ídolos de pedra e de madeira. Apesar de tudo isso,
a sua irmã Judá, a traidora. Não se voltou para mim de todo o coração, mas sim com fingimento, declara o Senhor. Olha que coisa terrível, gente, né? A ação de Josias, acho que o coração de Josias é um coração sincero, mas apesar disso, da reforma feita por ele, o impacto, e aí de uma maneira recente, né, do reinado de Manassés, que também foi um reinado de mais de meio século, né, foi tão pesado que mesmo com a reforma feita com Josias, o povo não efetivamente conseguiu se voltar para o Senhor de todo o coração. Eles fizeram os ritos. A gente leu aqui em que, por exemplo, eles cumpriram o ano do jubileu, liberando um escravo após 6 anos, né? No 7º ano da liberdade aos escravos. E aí a gente fala também, quando a gente vai ler lá os livros de Reis, os livros de Crônicas, né? A gente fala que nunca houve uma celebração de Páscoa como no tempo do rei Josias. Josias, ele foi com sinceridade, mas o povo em si já estava contaminado por uma série, né, de líderes e de certamente já um corpo de sacerdotes e também um corpo de falsos profetas, né, que eram profetas, muito entre aspas, de Javé, mas aí quando Baal começava a ficar pop, começava a profetizar em nome de Baal e a jurar pelo nome de Baal. Então, assim, o povo em si já estava muito, muito contaminado. Haviam ídolos no templo. A gente já viu situações em que eram sacrificadas pessoas para Moloque. Baal era adorado. E era claro, meus irmãos, que as consequências iriam chegar, né? Deuteronômio 28, ele é bastante pesado, acho que é tudo 8, 28 do 58 até o 68, né? Fala das condenações caso o povo viesse a desobedecer. E essas condenações, todas essas consequências chegaram, né? E chegou-se realmente o tempo, né, em que a fatura ia chegar, né? E não adiantava. Aqui eu acho muito interessante essa denúncia que fala que, olha, não adianta vir com fingimento, porque eu não estou querendo saber de rito, né? Existe aquela coisa em algumas religiões da obrigação, né? Você faz uma obrigação e aí você recebe o favor, que aí já não é mais o favor, né? Seria uma resposta da divindade, né? Isso a gente sabe que alguns vieses cristãos também tem assim, né? A questão eu não quero aqui entrar em muita polêmica, né? Mas se a gente for pensar, algumas religiões, você faz um trabalho para a divindade lá te atender, né? E aí, então, você receber o favor daquela divindade. Existem alguns vieses ditos cristãos em que você faz algo e depois você tem que pagar uma promessa. Então, assim, onde está a dinâmica da graça encontrada em Cristo Jesus em tudo isso, né? Nunca Deus ele nos obriga a nada, mas Ele quer, assim, de nós uma resposta pura e simplesmente motivada pelo reconhecimento do amor que Ele tem por nós, né? E não a questão de atendimentos a demandas ou cumprimentos de obrigações, né? Porque Ele não nos chama a escravidão, mas Ele nos chama à liberdade. A liberdade em amor. E aí eu acho isso tão engraçado, essa questão da graça, ela é tão difícil para ser entendida, que até mesmo eu já ouvi falar de pessoas, por exemplo, citando o Salmo 34, aquele texto que diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Acho que não sei se é 34:7 ou 37:4. Acho que é 37:4. Agrade-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Tem gente que, quando lê esse versículo, entende que a dinâmica é o seguinte: não, eu vou lá agradar o Senhor, né? Não, eu vou lá na igreja, eu vou fazer tal coisa e tal, não sei o quê, e aí então Ele vai satisfazer os desejos do meu coração. Eu já vi gente
sustentar essa dinâmica. E, meus irmãos, não é isso. É agrada-te do Senhor. Ou seja, busque ao Senhor, conheça o amor do Senhor. E aí, então, ele vai satisfazer os desejos do seu coração, mas não é pela sua vontade, é porque o seu coração será transformado pelo próprio Senhor. Então, os desejos do seu coração estará alinhado com os próprios desejos do Senhor. Isso também a gente pode transpor para a questão do em nome de Jesus. Que em nome de Jesus não significa simplesmente pirim-pim-pim ou abracadabra para aquilo que você está pedindo acontecer, né? Mas quando você fala em nome de Jesus, é assumindo o caráter de Jesus, assumindo a mente de Cristo, buscando ser e chegar à estatura de varão perfeita, né? Eu peço aquilo ali em nome de Jesus, porque se Jesus estivesse aqui agora, ele também tomaria essa atitude, né? Em nome dele, como se fosse uma procuração. Então você não é pelo seu interesse, mas é uma representação dos interesses do próprio Jesus. Eu peço em nome dele. Então é para defender os interesses dele e não os meus interesses, né? E aí nisso está, porque tudo isso não é motivado por obrigação ou por cumprimento de rito, mas isso deve ser feito a partir de uma resposta minha de amor ao amor do próprio Deus, né? E aí com isso a gente vai entrar no nosso último ponto, que a gente vai tratar na lição de hoje. E aí essa última parte que eu gostaria de falar com você hoje, ela vai tratar justamente dessa fidelidade de Deus. E então a perspectiva que Jeremias vai lançar a respeito de uma nova aliança que seria realizada com o seu povo, com o povo que ele chamaria para si, pela fidelidade que Deus tem com o seu povo, né? E aí, para engraçado, eu quero começar essa abordagem lendo 2 Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, versos de 11 até 13, né? Uma linda poesia aqui que Paulo coloca no meio da sua carta ao jovem pastor Timóteo, né? Ele diz o seguinte: essa palavra é digna de confiança. Se morrermos com ele também viveremos. Se perseverarmos, com ele também reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. É muito interessante isso, né? Se morrermos com ele, também viveremos. Eu acho que aí está tudo tranquilo, né? Porque a gente, até se a gente for trazer aqui a ideia do batismo, né? Quando você é imergido nas águas, você está dizendo que você um dia morreu para o mundo, e quando você é emergido das águas, você está dizendo que então você vive uma nova vida, não para si, mas uma vida para o próprio Cristo, né? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se perseverarmos, com ele reinaremos. Isso remete a gente imediatamente ali para o livro de Apocalipse, quando o escritor de Apocalipse vai dizer, né, aquele que vencer, ele irá herdar e tal, todas aquelas promessas, eu não vou entrar em detalhes de cada uma, mas são 7 que tem, cada uma das 7 igrejas diz, aquele que vencer, herdará, ou ganhará, ou se assentará ao trono. Inclusive, numa das igrejas, não me lembro aqui qual a igreja, ele fala que aquele que vencer, ele dará o direito de se assentar ao meu lado no trono, né? E aí, então, aqui, Paulo vai dizer, né, se perseverarmos, com ele também negaremos. Qual é a única coisa ruim que a gente tem aqui? Ó? Se o negarmos, ele também nos negará. Ou seja, negar a salvação em Jesus, aí não tem jeito. Se você nega a salvação em Cristo Jesus, o que a gente também pode entender a partir do Evangelho como blasfêmia ao Espírito Santo, aí não adianta, né? Ele também nos negará. Se somos infiéis, ou seja, né, se na caminhada a gente porventura
comete o pecado, uma ação de infidelidade a Deus, ele permanece fiel. E aí olha que interessante, pois não pode negar-se a si mesmo. É um desses textos que me inspira a dizer, né, que o evangelho tem muito mais a ver com se levantar do que com o não cair. Porque aqui existe a possibilidade, né, de haver erros na caminhada. Contudo, ele permanece fiel. E aí a gente também vai fazer uma outra ligação com João, né? Se confessarmos os nossos pecados, ele é o quê? Fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, né? E eu digo João as cartas de João, né? E aí é interessante, então, voltando pro Jeremias aqui, né? Deixa eu já colocando aqui no Jeremias de volta. Se a gente voltar lá para o Jeremias, a cada palavra, né, de censura e anúncio das consequências do pecado, ele dá uma palavra de esperança. Isso é muito comum em todo o livro. A gente acabou de ler agora sobre a infidelidade, né? Aí quando, por exemplo, a gente estava lendo o capítulo 3, aí chega no versículo 14, ele faz um chamamento novamente ao povo de Judá. Ele diz assim: voltem, filhos rebeldes, pois eu sou o Senhor de vocês, declara o Senhor. Tomarei vocês, um de cada cidade, 2 de cada clã, e os trarei de volta a Sião. Então eu darei a vocês governantes conforme a minha vontade, que os dirigirão com sabedoria e com entendimento. João Ferreira de Almeida vai dizer pastores, né? Eu vos darei pastores. Normalmente a ordenação de pastor tem sempre esse versículo, né? Mas ok, né? Mas tem muito somebody love para poder usar esse versículo nesse caso, né? Porque aqui está falando de governantes mesmo, né? A gente está falando de liderança, né? Embora no Antigo Testamento a gente tem sempre essa ligação, né? Do pastor com a liderança, com o rei, até mesmo porque o grande rei Davi, ele exerceu a atividade de pastor, não de pessoas, mas de ovelhas mesmo, né? Então acabou que essa figura ficou muito ligada à atividade de liderança, né? Bom, aí continuando, versículo 16. Quando vocês aumentarem e se multiplicarem na terra, se multiplicarem na sua terra naqueles dias, declara o Senhor, não dirão mais a arca da aliança do Senhor. Não pensarão mais nisso, nem se lembrarão mais nela. Não sentirão sua falta e nem fará outra arca. Naquela época chamarão Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações se reunirão para honrar o nome do Senhor em Jerusalém. Não mais viverão segundo a obstinação de seus corações para fazer o mal. Naqueles dias, a comunidade de Judá caminhará com a comunidade de Israel, e juntas voltarão do norte para a terra que dei como herança aos seus antepassados. Capítulo 12, ele também solta aqui uma outra palavra de alento e de esperança, né, ressaltando essa questão da nova aliança. Capítulo 12, versículo 14, diz o seguinte: assim diz o Senhor a respeito de todos os meus vizinhos, as nações ímpias que se apoderaram da herança que dei a Israel, o meu povo. Eu os arrancarei da sua terra, arrancarei Judá do meio deles, mas depois de arrancá-los, terei compaixão de novo e os farei voltar cada um à sua propriedade e à sua terra. E se aprenderem a comportar-se como o meu povo e a jurarem pelo nome do Senhor, dizendo, juro pelo nome do Senhor, como antes ensinaram o meu povo a jurar por Baal, então eles serão estabelecidos no meio do meu povo. Mas se não me ouvirem, eu arrancarei completamente aquela nação e a destruirei, declara o Senhor. Então, assim, é muito interessante que ao mesmo tempo que Jeremias declara a condenação, ele dá salpicos de esperança. A esperança permanece. Essa esperança está baseada na fidelidade do próprio Deus e no amor do próprio Deus. E aí, já no capítulo 33, ele vai apontar para a mais excelente aliança que estaria por vir. Né? Vamos ler aqui do verso 14. Dias virão, declara o Senhor, em que
cumprirei a promessa que fiz à comunidade de Israel e à comunidade de Judá. Naqueles dias, na época que farei brotar um renovo justo da linhagem de Davi. Ele fará o que é justo e certo na terra. Naqueles dias, Judá será salvo e Jerusalém viverá em segurança. E esse é o nome pelo qual ela será chamada. O Senhor é a nossa justiça, né? Ou Tsekenu Yavé, né? O Senhor é a nossa justiça. Esse é o apontamento da nova aliança, né? da aliança excelente que seria gerada a partir então de Jesus. Por quê? O escritor de Hebreus ele vai tratar justamente dessa aliança, né? Eu vou ler aqui alguns textos do capítulo 10 de Hebreus, em que ele vai tratar, ele vai fazer uma ponte justamente com o que Jeremias acabou de declarar. Ele diz o seguinte: primeiro ele disse, sacrifícios, ofertas e holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou, aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido de uma vez por todas. Vamos ali então agora para o capítulo 15, né? Para a gente poder dar uma cortada um pouco no texto e ganhar tempo. Versículo 15. O Espírito Santo também testifica a esse respeito. Primeiro ele diz, e aí então ele vai remeter aquilo que Jeremias disse, né? Essa é a aliança que farei depois com eles. Essa é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei na sua mente. E acrescenta, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Vamos dar uma continuada aqui. Portanto, irmãos, temos plena confiança de entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. Versículo 20. Por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Isso aqui vai relembrar justamente aquilo que eu já comentei, né, da gente ter um coração transformado a partir do momento em que a gente passa a querer buscar a se agradar do Senhor. Se agradar do Senhor é querer saber qual é a sua vontade. E consideremos aos outros para os incentivarmos com amor e as boas obras. Né? Então aqui a gente vê o desenrolar, né, que seria dessa nova aliança, a revelação dessa nova aliança. Essa nova aliança ela se dá com o próprio Jesus, né? Lembrando, por exemplo, do texto de Paulo, em 1 Coríntios 11, né? Quando ele vai ensinar os irmãos da igreja de Corinto a respeito da ceia, ele vai dizer, o que eu recebi do Senhor, eu também vos ensino, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, partiu e disse, tomai e comei, esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Semelhantemente, após ceiar, tomou o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Ou seja, o cálice do Senhor, o seu sangue derramado, ele vai marcar essa nova excelente aliança que Jeremias vai nos colocar no texto do livro que leva o seu nome, né? E aí, meus irmãos, como eu poderia fechar esse nosso estudo aqui hoje, né? Com esse apelo do que nós acabamos de ler de Hebreus 10 e agora no versículo 23. Apeguemo-nos, então, com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, né? A fidelidade do Senhor, ela é inquebrável.
e o seu amor é imensurável, não se pode medir e ele não pode deixar de ser fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo, tá bom? Então, confiados nessa palavra, que a gente possa realmente ter o entendimento de que o amor de Deus nos constrange, ou seja, nos impulsiona, e que esse impulsionamento seja um impulsionamento não por obrigação, não por uma questão de eu realizar um rito, mas sim é meu desejo de dar uma resposta de amor ao amor de Deus, tá bom? Então, que Deus te abençoe, até lá, até mais, né? E um abração. Fiquem com Deus.